Eu comecei no culto anterior falando de Gênesis 14, uma guerra de 4 reis contra 5 reis. E vou voltar aqui, tem muita matéria, mas eu não exauri o potencial todo, não. Esses 4 reis eram 4 reis malignos. Tinha ali o rei de, deixa eu dar o nome para você aqui, o rei de, os 5 eram o rei de Bera, era o rei Bera, que é o rei de Sodoma, Birsa, que era o rei de Gomorra, Sinabe, rei de Adimá, Semeber era o rei de Zaboim, rei de Zaboim, e ao rei de Bela, esta é Zoá. Esses 5 reis estavam sendo explorados por 4 reis muito valentes, muito poderosos. Um chamava-se, vou dar o nome deles para você agora, correndo aqui. Onde está o nome dos reis aqui? Eu começo no versículo 1. Nos dias de Anrafel, rei de Siná, Arioque, rei de Elazar, Quedor Laomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim. Esses 4 exploraram Sodoma e Gomorra e aquelas cidades ali, que depois tornou símbolo do pecado. Exploraram ela durante 12 anos. Tudo que eles produziam tinha que pagar imposto a esses 4 reis. E ele não foi só ali não, foram muito longe mesmo. Quem tomava conta desses 4 era Quedorlaomer. Ele então recebia durante 12 anos. Aí os reis, os 5, Sodoma e Gomorra, acharam que não iam pagar mais e rebelaram-se. Ele então conversou com os outros, eles prepararam as forças dele, os exércitos, e vieram e destruíram os reis de Sodoma e Gomorra. Então, prenderam todos eles e levaram cativos. Levaram toda a população ativa, levaram os mantimentos, tudo que tinha. Quem ficou lá, que não foi com eles, deve ter passado fome, perderam tudo. O Ló, sobrinho de Abraão, foi preso e foi levado. Lembra que o Abraão disse, Ló, não dá para a gente ficar junto. Os seus pastores estão brigando com o meu. Eu orei a Deus, então você vai decidir. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Aí o Ló, muito esperto, olhou os campos de Sodoma e Gomorra, examinou, cheio de águas e tal. Ali que eu vou ficar podre de rico. Eu quero para tal lugar. Vai. O Abraão subiu as montanhas e ficou lá. Mas só que esses reis, quando vieram, levaram todo mundo cativo. Levou tudo que tinha, inclusive o Ló. Aí um cidadão viu aquilo, correu e falou com Abraão. Abraão orou a Deus. Abraão não tinha exército, mas ele tinha servos. Naquele tempo era isso que tinha. Muitos que nasceram na casa dele. Ele escolheu 318, que ele sentiu no coração, e deixou os outros ali. Não podia levar todo mundo. E foi contra os reis. Loucura? Não, ele sentiu de Deus. E ele venceu aqueles 4 reis, acabou com eles e trouxe tudo que eles tinham roubado de Sodoma, Gomorra e tal, Adimá, aqueles locais ali, e levou com ele, que tinham levado, que tinham também tomado das outras nações que estavam guerreando. E eles iam para a guerra, tinham que levar ouro, prata, comida à vontade, porque quando eles iam comprar comida, se não tivesse dinheiro, e levava tudo que eles tinham, só que tudo ficou na mão de Abraão. Aí a grande lição é que o Abraão pegou tudo aquilo ali e tinha 3 que eram confederados dele e deu dízimo a um rei de Salém chamado Melquisedeque. Esse Melquisedeque, ele é mal entendido, porque diz que ele não tinha genealogia, não tinha uma árvore genealógica, porque ele não era do grupo deles, mas ele teve pai, teve mãe. Ele não nasceu numa moita de taquara, não, como me disseram que um passarinho nascia lá quando era pequeno. Eu queria até lá buscar esse passarinho para mim lá, pequenininho, 3, 4 anos, o que eu ia fazer numa moita de bambu? Aí vai escutando. O Abraão deu dízimo ao rei de Salém. Ele era sacerdote do Deus antigo, então tira o dízimo para você. Aí falou assim,
os que eram associados com ele. Vocês pegam a parte de vocês. O rei de Sodoma chegou e disse assim: Abraão, eu só quero as almas. Tudo fica para vocês. Não, vou ficar com nada. Porque eu fiz uma aliança com Deus. É bom fazer aliança, pacto com Deus. Quando ele ia lá, ele falou: Deus, eu não vou para ficar rico, não é por causa do despojo, é para tirar o meu sobrinho. E, se possível, tiro todo mundo. Venceu eles e tirou. E o Abraão disse assim: eu não quero nada, porque eu fiz uma aliança com Deus, que desde a correr do sapato a um fio, eu não ia pegar nada seu, para você não falar amanhã que me enriqueceu. Se eu tenho que ficar rico, quem vai me enriquecer é o Senhor Deus, e pode levar tudo. Aí nesse dia até Deus falou com ele e tal. O que nós estamos falando aqui agora é esse tal de Melquisedeque. Porque lá no Novo Testamento, que a gente vai ver daqui a pouco, lá em Hebreus, fala que Melquisedeque era sacerdote do Rei Altíssimo, e Jesus é um símbolo de Melquisedeque. Porque Jesus não tinha genealogia aqui no mundo, herança familiar. Ele nasceu da Virgem Maria, mas José não era o pai dele, era o Espírito Santo. Ele se reuniu numa semente e o Espírito Santo plantou a semente no ventre de Maria, ela aceitou, engravidou-se. Então não tinha essa fama, mas ele é o nosso sumo sacerdote eternamente. É bom você assistir toda essa semana, porque você vai ver o que nós temos em Jesus. Ele é aquele que intercede por nós e que nos abençoa. Aí diz aqui o versículo 5, assim, de Gênesis 14, 5. E ao 14º ano, 2 anos depois, veio Quedorlaomé e os reis que estavam com ele e feriram os Refaim em Asterote e Camaim. Não era o reino deles. Foram só vencendo. E os Zuzins de An e os Emins em Savé Kiriataim, e os Oreus no seu monte Seir, que é onde vivia o pessoal do irmão de Jacó, o Esaú, ali no monte Seir, até a campina de Parã, que está junto ao deserto. É muito território. E depois tornaram e vieram a Emispap, que é Cádiz, e feriram toda a terra dos amalequitas e também dos amorreus, que habitavam em Azazon Tamar. Então saiu o rei de Sodoma, e o rei de Gomorra, e o rei de Adimá, e o rei de Zeboim, o rei de Bela, esta é Zoar, e ordenaram batalha contra ele no vale de Sidim, contra Cadalomé, rei de Elão, Tidal, rei de Goim, Anrafel, rei de Siná, Arioque, rei de Elazar. 4 reis contra 5. E o vale de Sidim estava cheio de poços de betume, óleo. E feriram os reis de Sodoma e de Gomorra e caíram ali. E os restantes fugiram para o monte. E tomaram toda a fazenda de Sodoma e Gomorra e todo o seu mantimento e foram-se. Então levaram tudo que tinha, até a riqueza do Ló, que preferiu lá. Mas o tio dele foi, entrou na batalha e os venceu. E como é que foi essa batalha? Batalha, guerra mesmo. Aqui termina dizendo o seguinte: tomaram a Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abraão, e a sua fazenda, e foram-se. Então veio um que escaparam e contou a Abrão, o hebreu, ele habitava junto aos cavaleiros de Manre, o amorreu, irmão de Escol, irmão de Ané. Eles eram confederados de Abraão. Esses também pegaram a parte do despojo, mas Abraão não aceitou. Ouvindo, pois, Abraão que o seu irmão estava preso, o sobrinho às vezes falava de irmão também, armou os seus criados, nascido em sua casa, 318, e os perseguiu até Dan. E aí venceu a batalha. O que nós temos aqui de lição para nós? Irmão, não importa o familiar nosso, que o inimigo pegou, está escravizando, está matando, usando nas drogas, na desonestidade, no banditismo. Nós temos a autoridade de Deus para libertar essa pessoa, não do homem, mas se ele fez coisa errada, vai ter que pagar na cadeia, mas dos espíritos imundos que os estão destruindo, são sangue nossos. Nós temos que esticar as estacas da nossa tenda, espiritualmente falando, para poder abrigar todos eles.
orando, intercedendo a Deus, tratando bem. E quando nós fizermos isso, Deus vai nos dar vitória em nome de Jesus. Nós vamos vencer para a glória de Deus. Amém?